Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro, estamos vivendo a sexta semana do tempo comum. E a palavra de Deus que vamos meditar nesse momento está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse episódio que é de muita importância nos relatos sinóticos, ou seja, de Mateus, Marcos e Lucas, que é o episódio da Cesareia de Filipe, que começa com essas perguntas de Jesus, de como ele era conhecido, do que dizia a seu respeito. E logo nesse primeiro momento, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui uma realidade que o Evangelho deixa transparecer, que o conhecimento de Jesus que o mundo tem, que a sociedade pode ter, é diferente do conhecimento dos seus discípulos. Isso é um critério para nós. Se eu e você estamos perseguindo o Senhor, nos colocando como seus discípulos na vivência da nossa fé, quem é Jesus para mim deve ser diferente do que é para a sociedade, do que é para o mundo. A sociedade até pode ter algum parecer favorável, positivo de Jesus, mas de fato sempre será superficial. Os discípulos convivem, os discípulos têm a comunhão, pode conhecer particularidades do Senhor. Por isso, aquilo que eles sabem, aquilo que eles conhecem de Jesus é mais profundo. Creio que essa é uma grande reflexão para mim e para você. O que eu posso dizer pessoalmente de Jesus? O Papa Francisco, na sua primeira encíclica, Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho, ele convidava toda a Igreja a renovar o seu encontro pessoal com o Senhor. Porque é nesse encontro que cada vez mais possamos conhecer a profundidade, a mística de Deus. Igual, conhecendo a Jesus, nós vamos perceber que o que Ele vem nos conceder é nos dar a graça da salvação. Pedro, nesse evangelho, ainda não tinha compreendido. Achava que Jesus era talvez um libertador político, alguém que fosse manifestar uma grande soberania. Mas o Senhor veio para dar a vida, para viver o seu mistério pascal, que para o mundo é fracasso, mas para Deus é a sua vitória. Porque quando nós conhecemos a Jesus profundamente, os fracassos da nossa vida, as tribulações, os percalços, para o mundo pode ser uma grande tragédia, mas Deus tem o poder de tirar um bem maior no mal aparente. Assim, o Senhor quer nos ensinar, quer nos compreender a profundidade da sua salvação em nossa vida. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.